A empresa intermodal de logística JSL divulgou o balanço referente ao segundo trimestre deste ano, em que apresentou resultados operacionais ascendentes, mas lucro líquido ajustado em queda. Segundo a companhia, isso aconteceu devido à forte inflação nos insumos, mas a empresa vem atuando para poder fortalecer os indicadores de eficiência operacional e também otimizar esses custos. Eu conversei com o CFO da companhia, que é o Guilherme Sampaio, que explicou um pouquinho sobre o último balanço e também sobre as perspectivas da empresa. Vamos então acompanhar a entrevista, mas primeiro não deixa de seguir o nosso canal para ficar por dentro de tudo que a gente colocar de novidade por aqui. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e também compartilha esse conteúdo. Então, Guilherme, muito obrigada, por ter aceitado o nosso convite, conceder essa entrevista. E eu vou começar perguntando em relação, então, à divulgação dos resultados de vocês, Queria saber o que vocês consideram como destaque, o que apontariam que o investidor deve ficar atento nesse momento a esse balanço. Olá, Jéssica. Eu que agradeço o convite. Para a gente é uma honra aí participar do canal de vocês, tá? Olá a todos e, novamente, obrigado pela oportunidade. Bom, acho que em termos de destaques, eu diria o seguinte, foi um trimestre muito duro, do ponto de vista de insumos para a gente, para a JSL, mas é um trimestre onde a gente entrega um crescimento de 54% de receita bruta, comparando ano contra ano, eu vou falar um pouco mais dela depois, e a gente dobra o EBITDA. Então, hoje a gente atinge um EBITDA recorde para a gente de 250 milhões, com expansão de margem, e que é isso que é mais importante. Tanto quando eu comparo com o segundo tri do ano passado, quanto quando eu comparo com o primeiro tri desse ano, a gente teve uma expansão de margem, e expansões relevantes. A gente está falando de 4,5 pontos percentuais e 1 ponto percentual. Então, eu diria que esse 1 ponto percentual contra o primeiro tri. Então, eu diria que esses são é um trimestre que a gente sai muito satisfeito e muito feliz com o resultado que a gente atingiu. Quando a gente fala do crescimento de receita, aqui tem dois grandes componentes que eu acho que vale a pena a gente destacar. O primeiro é a consolidação de 3 empresas, comparando período a período, ano contra ano, que a gente comprou ao longo do período. A TPC, a Rodomeu e a Marvel. A TPC e a Rodomeu estavam parcialmente consolidadas lá no segundo trimestre do ano passado, a Marvel não estava. Então, isso traz um benefício a esse indicador aí do 54% de crescimento, mas mesmo assim a gente está vendo uma receita, um crescimento orgânico de 27%, comparando banana com banana, Quer dizer, comparando as mesmas empresas lá no segundo tri contra agora. Então a gente está falando realmente de uma expansão muito forte pela capacidade aí da JSL, de todas as empresas que fazem, a JSL, de conquistar novos clientes, de crescer organicamente, inclusive de repassar, sempre que possível, repassar os preços para os nossos clientes. Tá? Falando aí um pouquinho dos insumos, Vocês destacaram o quanto isso foi importante para o balanço, de que forma isso contribuiu em relação aos principais setores, onde a empresa atua de forma logística, se puder citá-los, e de que forma que isso contribuiu. Obrigado pela pergunta, Jéssica. Vamos lá. A JSL hoje é a maior empresa do setor. É uma empresa muito diversa, tanto do ponto de vista de portfólio de serviços, quanto de indústrias que a gente serve. Então, vamos lá, vou te dar dois grandes exemplos. As maiores indústrias dentro da minha carteira de clientes, alimentos e bebidas, que está lá na ponta, vinculado ao varejo, vinculado ao consumo. A gente está falando na outra ponta, papel e celulose e mineração, ligado a commodities, que tem ciclos diferentes do consumo de alimentos e bebida. E no meio disso, pensando em crescimento aí de ano contra ano, a gente tem um setor automotivo, que é um setor que vem sofrendo todo o problema de ruptura da cadeia de suprimentos, todo esse desafio que a pandemia deixou para a gente, mas como a JSL hoje, como eu falei, ela tem uma capacidade de fazer investimentos relevantes
e por ser a maior empresa do setor, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que os nossos clientes confiam na capacidade de execução, a gente está vendo uma demanda muito grande de migração de pequenas e médias companhias para as grandes. E aí a gente está tomando, obviamente, o benefício desse volume vindo para a companhia. Tá? Guilherme, você citou aí a questão entre os clientes serem indústrias. Em relação ao comércio online, que depois da pandemia deu uma esfriada, isso também interfere de alguma forma nos clientes de vocês, ou vocês também não estão inseridos com esses players? Bom, a gente está inserido de uma forma indireta, né? O comércio online, ele é consumo, né? No fim das contas. Então, tudo que é consumo, o produto ele precisa sair da origem, desde o papel e do celulose que vai lá fazer a embalagem, até o transporte aos grandes centros urbanos. Então, a gente está, sim, inserido. No ano passado e esse ano, a gente está vendo o mesmo tipo de movimento, que é a busca dos grandes players de e-commerce por uma empresa como a gente, né? Com tamanho, para fazer principalmente a movimentação dos estoques ao redor do Brasil. Então, isso é uma coisa diferente do vínculo tradicional ali do e-commerce com last mile, né? Então, todo o abastecimento, né, trazer aqueles produtos para perto dos grandes centros urbanos, é um serviço que a gente faz e faz muito. Obviamente, em alguns casos, a gente tem sim, e vamos lá, 9% da nossa receita é a distribuição urbana, mas é uma distribuição urbana focada no que a gente chama de FTL, que é o caminhão cheio, né? Aquela rota cativa. Então, a gente sai com produtos dentro do caminhão e sai distribuindo isso por uma rota cativa e aí para grandes clientes, tanto de bens de consumo quanto de alimentos e bebidas. Então, o que eu te digo é, o consumo do e-commerce, ele cresce, ele movimenta a cadeia logística. O consumo cresce, mesmo que seja físico, ele também movimenta a cadeia logística. E é isso que a gente está inserido, né? Tomando benefício de uma ponta ou de outra. Em relação ao impacto dos combustíveis, né? Como é que isso afetou nos custos da empresa e diante do resultado que veio agora, que vocês ressaltaram, né? A importância disso, o que pode ser feito para os próximos trimestres, para que isso impacte não tanto nos próximos balanços? Excelente pergunta, Jéssica. Bom, assim, pelo resultado, você vê que a gente está conseguindo gerenciar esse tema de uma forma muito boa, né? Esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior tema aqui dentro. O custo do combustível, ele impacta diretamente, né, a JSL pelas operações que são próprias, e ele impacta o nosso principal parceiro, que é o caminhoneiro terceiro e agregado, que a gente trabalha junto com eles, né, para fazer fazer todo o transporte rodoviário no Brasil. Então, o que a gente precisa fazer? A gente entrou num processo de busca de eficiência e redução de custos extremamente agressiva, talvez seja uma palavra errada, mas extremamente profunda aqui dentro, para buscar realmente alternativas, sabendo que não necessariamente a gente iria conseguir passar 100% dos aumentos para os nossos clientes. E, por outro lado, a gente teve realmente uma conversa muito aberta e muito transparente, vem tendo essa conversa várias vezes ao longo do ano, para repassar esses valores. A gente, na verdade, é um elo que precisa fazer duas pontas acontecerem, né? O caminhoneiro, ele precisa sobreviver, ele precisa receber para trabalhar, e, da mesma forma, o produto que é o meu cliente, né, ele precisa chegar no destino final, ele precisa chegar no consumidor dele. Então, o nosso papel é realmente, e a gente sempre quis fazer isso com nossos clientes, de uma forma muito aberta, muito transparente, tentar manter as nossas margens, né, obviamente, e buscar tudo que fosse, e o compromisso também que a gente teve com eles, de buscar várias iniciativas aí de eficiência, de centralização, digitalização, concentração de atividades, para realmente fazer o balanceamento desse aumento de insumos que, nesse trimestre, foi realmente acima do que a gente esperava, inclusive. E Guilherme, em relação à aquisição da Truckpad, né? Qual que foi a contribuição e se tem previsão de novas aquisições esse ano, se pretendem dar uma paradinha nesse momento? Boa pergunta, obrigado também. Vamos lá, Truckpad é uma aquisição diferente e a gente está super animado com essa aquisição, porque as outras 5 empresas que a gente comprou eram empresas já operacionais, super bem geridas, que já tinham lá sua geração de caixa. A Truckpad vem num modelo diferente, né? É um modelo altamente escalável,
tem um perfil de ser 100% digital, tem uma plataforma super robusta. A gente, além do que ela se propõe a fazer, né, que é ser um intermediador entre as transportadoras e o caminhoneiro autônomo e ter volume, criar escala nesse assunto, a gente vislumbra uma série de oportunidades. E aí a gente está falando de serviços financeiros, de benefícios, aumento de escala do que ela já faz, mas também outros serviços que não estavam no escopo deles. E que a gente, por estar nos grandes clientes, a gente tem a oportunidade de pensar juntos e ver que aquela tecnologia da Truckpad é altamente aplicável para o que os clientes precisam. Então, pensando na JSL, né, que historicamente foi conhecida, né, como uma transportadora, e hoje a gente é um operador logístico completo, indo lá dentro daquela maturidade lá da escala do operador logístico, indo para um 4PL. A gente tem muitas soluções, a gente vê muitas oportunidades de soluções digitais utilizando a base da Truckpad. E tem outros benefícios, vamos lá. Eles têm 800 mil caminhoneiros cadastrados, a gente tem 50 mil. Eu posso colocar minha programação de cargas para a Truckpad e, ao mesmo tempo, consumir a dele para fazer ida e retorno. Eu posso oferecer crédito para o caminhoneiro, eu posso oferecer uma possibilidade de capital de giro, que hoje a Truckpad não tem balanço para isso, mas eu consigo ter, pagar o frete à vista, receber do cliente com 90 dias. Então, esse tipo de serviço, a gente acredita que vai escalar o negócio da Truckpad e também trazer novas oportunidades de serviços, novas linhas de negócio para a JSL. A gente está super feliz, obviamente a gente está no início do processo de integração das coisas, de conhecimento, a aquisição ainda é recente, mas a gente está bem animado que pode sair muitas coisas boas daí. Olhando para frente, sem dúvida nenhuma, a gente quer continuar nosso modelo de negócio, a gente vem falando sobre isso desde o processo de IPO, passa por uma consolidação do mercado, aquisições, e a gente é um mercado extremamente fragmentado. A gente sabe que existem boas empresas ainda no mercado para serem compradas. Obviamente, dado todo o cenário macroeconômico, as discussões elas estão mais, como é que eu posso dizer, talvez mais duras, mas pode sim esperar novidades aí de aquisições de JSL, com certeza. Guilherme, para completar, né, que recado que você gostaria de deixar para os seus investidores? Quais que são as metas e desafios, né, que a empresa deve ainda alcançar e enfrentar, né, em 2022? Jéssica, eu acho que assim, vamos lá. De tudo que a gente tem feito e da forma que tem sido feito, e uma coisa que eu não falei, a Fitch, né, a agência de rating, ela elevou o rating da JSL para um AAA no Brasil e para um B no global. Isso demonstra bastante o que né, assim, para a gente é um orgulho e um carimbo de que a gente está na direção certa. Então, quando a gente olha a companhia do IPO 2 anos atrás, né, foram os números do segundo TRI de 2020, a gente está no segundo TRI de 2022, a companhia dobrou de tamanho, a gente comprou 6 empresas que trazem mais crescimento e mais rentabilidade para a companhia. A gente vem reportando evolução, por exemplo, no retorno do capital investido, trimestre a trimestre. A gente dobrou o ROIC da companhia de 7,2 lá na época do IPO para 15 agora. Então, a gente reportou 15 nos últimos 12 meses. Então, a gente acredita que esse é o caminho muito concreto, muito correto de se manter. Vamos continuar nesse pace. A ideia é trazer mais contratos organicamente. A gente acredita super bem posicionado para isso. Pequenas e médias estão com mais dificuldade de acesso a ativos, dificuldade de acesso a crédito, mais pressão no capital de giro dessas companhias. Então, a gente está vendo muita oportunidade de consolidação, aquisições, como a gente já falou. Expansão internacional, eu acho que é uma coisa importante. Aí no release você vai ver que a gente reporta 1,4 bilhão já em novas vendas agora no trimestre, já são 2 bilhões aí no ano, quase 800 milhões na nossa operação da África do Sul. Então a gente cresce 5 vezes aí a operação desde o ano passado, né? Então é um projeto que a gente está super animado. Então é continuar com muita consistência entregar o resultado. Olhando para o investidor, obviamente o mercado é 100% soberano, mas eu não posso deixar de falar. A gente está vendo uma companhia que é o dobro, entregando resultados consistentemente, trimestre após trimestre, e o preço da ação não reflete, inclui que ela está abaixo do preço do IPO. Né? Eu estou falando basicamente de uma oportunidade aqui
de momento. Obviamente, o mercado é soberano, não é uma recomendação de compra, mas para mim, fazendo contas simples, é uma coisa que eu não posso deixar de comentar. Tá bom? Então, Guilherme, muito obrigada, né, por toda a disponibilidade, pelas informações que você passou aqui para a gente. Esperamos, né, que seja a primeira de muitas oportunidades aí pela frente. Obrigado, Jéssica. Tchau, tchau, pessoal.